Café com TV. Oferecimento. Hotel Fazenda Santa Felicidade. O paraíso é aqui. Restaurante Pesca e Pague abertos ao público. Venha conhecer. E Frigorífico Cruzeiro do Sul Alimentos. Carne fresca todo dia. Bom dia, hoje o Café com TV vai falar de imponência. Nós estamos na Fazenda Santa Clara, em Santa Rita do Jacutinga. Essa fazenda aqui já recebeu cerca de 2.800 escravos e foi considerada a segunda maior fazenda da Era do Ouro e do Café no Brasil. Nós vamos contar um pouquinho da história dessa fazenda e de todas as curiosidades que estão escondidas por trás dessa construção. Então vem comigo, o Café com TV já está no ar. A Fazenda Santa Clara foi uma das mais importantes propriedades do comendador Francisco Teresiano de Bustamonte Fortes. O pai dele era um nobre da coroa portuguesa e, com isso, recebeu uma grande extensão de terras às margens do Rio Preto. A Sesmaria de 1000 alqueires foi dividida em 10 partes, sendo que a Santa Clara era a fazenda mais imponente de todas. A Fazenda Santa Clara ela foi construída em 1770. Seu João, conta um pouquinho de como que foi esse início da fazenda. O início foi o seguinte, antigamente a coroa dava geralmente a portugueses, uma sesmaria. Sesmaria era uma quantidade de terra muito grande. E essa quantidade de terra foi dada justamente para Antônio Dionísio, um português, saiu de Portugal, residiu em São João del Rei, vieram para a fazenda. Com a morte assume o filho Francisco Teresiano de Bustamonte Forte. Na época do Francisco Teresiano de Bustamonte Forte, a fazenda tinha 2.800 escravos. E esses escravos faziam plantio de café, construíram a fazenda e também cana-de-açúcar. Com a morte do Antônio Dionísio, herdam um sobrinho, chamado justamente Barão de Santa Clara. Esse Barão de Santa Clara, um rapaz novo, e foi para o Rio de Janeiro, gastando muito dinheiro, fica sem dinheiro e vende a fazenda, entrega a fazenda ao Banco do Brasil, que estava penhorada ao Banco do Brasil. O meu avô simplesmente compra a penhora. Meu avô dá o entrada que ele tinha em dinheiro e assume a dívida da fazenda. E foi desse jeito que a fazenda foi construída. E a fazenda, além de ser do Antônio Dionísio, do primeiro dono, passando por filho Francisco Teresiano, ela é toda de madeira, barro e pedra. Não existe outra coisa na fazenda a não ser isso. Antigamente o Brasil não tinha siderúrgica, não tinha ferragem, não tinha cimento. Usava no lugar da ferragem, madeira. No lugar de cimento, o óleo de baleia. E ficou esse magnífico para acabamento, justamente essa fazenda enorme. E ela é a segunda fazenda em número de escravos, mas a maior fazenda da América Latina. É muito grande. A construção da fazenda tem algumas curiosidades. Por baixo do piso passa uma galeria de água. Essas aberturas, que variam de profundidade, fazem com que a água gere uma ventilação naturalmente refrescante. É como se fosse um ar-condicionado natural. As grandes portas e janelas também favorecem a luminosidade e a ventilação. Por dentro, a propriedade é ainda mais majestosa e nada melhor do que um dos herdeiros para nos contar a trajetória até aqui. A fazenda aqui hoje são de 8 famílias, justamente as famílias dos meus tios e do meu pai. O meu avô teve 8 filhos e hoje tem reuniões, tem justamente votações, e essas votações na reunião justamente escolhe um para tomar conta da fazenda. E está há 3 anos ou 4 anos, está um primo nosso chamado João Dias e filho de um tio chamado Messias. Então ele está tomando conta, está olhando com maior dignidade, com maior sinceridade e promovendo o que pode ser de melhor. Então eu estou do lado dele, dando o maior apoio, porque a gente precisa muito da visitação justamente dos turistas, para conservar a fazenda. Apesar que está muito difícil, porque hoje a fazenda foi tombada em 2013, então nós estamos já agora em 2019 e não tem restauro nenhum, porque não temos projetos feitos, não temos nada. Então estamos começando a fazer essas coisas todas, estamos engateando ainda. Mas a gente está tentando conservar. Mas antes era mais fácil, porque não sendo tombada, podia fazer as obras. Hoje tem que esperar justamente eles dar autorização para ser construído. Pelos cômodos da casa é possível ver objetos e utensílios de vários países. O piso é de pinho de Rigas, na Rússia. Alguns móveis são portugueses, feitos com madeira e mármore de Carrara. Outros são franceses. Os cristais vieram da Boêmia e os papéis de parede holandeses imitam o azulejo e até relembram um campo florido. O João destaca ainda que a sanca no telhado foi feita de madeira pelos escravos
E o fogão de bronze e ferro inglês veio para o Brasil em uma das primeiras locomotivas. Na sala principal, ainda é conservado o tapete persa, o lustre inglês e o espelho de prata francês. Quando meu avô pegou a fazenda era café e cana-de-açúcar. Mas o meu avô eu não sei se vocês já ouviram falar sobre justamente a crise mundial do café. Foi justamente a grande crise. A Bolsa de Valores de Nova York não consegue preço no café, o café desaba. O meu avô, simplesmente, eu chamo ele de visionário, porque teve uma visão muito grande, transformando a fazenda, que era cafeicultor, né, café, justamente a lavoura, ele transforma a fazenda em bacia leiteira e começou a tirar leite. Comprou muitas vacas, soltou nos pastos, chegou a importar boi da Holanda, fazendo um cruzamento muito bom, chegou a tirar 8, 9 mil litros de leite e mandava tudo para Japeri, para a Baixada Fluminense. Justamente os produtos de laticínio e ainda o leite também in naturo. E além disso, o trem já passava aqui da Central do Brasil, saía de Jacutinga e até Japeri e levava os produtos do meu avô. Foi muita sorte e muita sabedoria dele também, porque aqui no Brasil, nessa época, chegaram até suicídios, tiveram várias coisas, o pessoal desanimou, que não tinha condições de pagar a fazenda, suicidaram, ou se não, entregaram a fazenda novamente ao banco. E o meu avô simplesmente conseguiu pagar o que devia. O conjunto arquitetônico e paisagístico da fazenda, construída em meados do século XVIII, foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Agora, um projeto é desenvolvido para o restauro da fazenda. Eu vou para o intervalo, mas você não saia daí. No próximo bloco, a gente continua falando da época da escravidão aqui na Fazenda Santa Clara. É rapidinho. Essa é a Fazenda Santa Clara, localizada em Santa Rita do Jacutinga. Ela tem 6 mil metros quadrados de área construída e por isso é considerada uma das maiores fazendas da América Latina. Por aqui, olha que curioso, quase tudo é baseado na numerologia em função do ano. A casa tem 12 grandes salões que representam os meses. São 52 quartos, um para cada semana do ano, e não para por aí. A Fazenda Santa Clara tem 365 janelas, que seria uma para cada dia do ano. Só que algumas delas, 29 mais ou menos, são pintadas. Por trás das janelas pintadas fica esse espaço aqui. Antigamente aqui era a senzala. E essas janelas pintadas deram até origem a essa expressão, né, de janela para inglês ver aqui na nossa região. Perfeito. Segundo os historiadores dizem, que geralmente o banco que emprestava dinheiro para o Brasil na época era o Citibank. Citibank era um banco inglês e os fiscais, com medo de pegar a doença dos escravos, ficavam afastados da fazenda, na outra margem do rio, e pegava e pedia um papel e fazia o laudo. Pode emprestar dinheiro, fazenda muito grande. Aí a comitiva que estava com ele virava um para o outro e falava assim, janela para inglês ver. É justamente uma coisa falsa, uma coisa que não existe. A senzala era pequena se comparada à quantidade de escravos que viveram aqui, cerca de 2.800 na época áurea da fazenda. As paredes de pau a pique de argila ainda foram mantidas. Alguns historiadores contam que essa fazenda foi um local de reprodução de escravos para a venda. Muitos viveram aqui mesmo depois da abolição. A fazenda é a segunda maior em número de escravos do Brasil. Ela tinha 3 senzalas. Uma senzala feminina, que ficava do outro lado do rio, e 2 senzalas masculinas. Uma delas estamos aqui agora e a outra fica atrás, justamente nas costas dessa aqui. E uma coisa que é interessante, que além das 365 janelas, né, que são uma para cada dia do ano, tem também 52 quartos, né, que é um para cada semana do ano. A fazenda é enorme. A fazenda, gente, é o seguinte, a maior fazenda da América Latina. Ela tem 6 mil metros quadrados de obra, 52 janelas, 352 quartos, 365 janelas e também 12 salões. Isso tudo se refere ao ano, aos 12 meses, às 52 semanas e os 365 dias do ano. É superstição?
Eu não sei, eu acho que muita gente diz que isso é diferente justamente dos egípcios. Os egípcios eram em torno da constelação e os portugueses em torno da numerologia, justamente os meses, o ano, e os dias são as janelas, as salas e também os quartos. E aqui bem perto da cozinha funcionava esse local, que era chamado de charque. Era onde eram preparadas as carnes. Seu João, explica pra gente como que funcionava o charque. O charque é o seguinte, hoje usa muito no Rio Grande do Sul. É justamente o sal na carne para poder conservar. Como não tinha geladeira antigamente, então usavam o sal. E tinha as gamelas onde depositava a carne, que era o armazém onde guardava a carne salgada para conserva. Mas aqui é onde matavam os animais, penduravam aqui nesse gancho aqui, tirava as vísceras e separando a carne com o sal, guardava tudo na gamela. São 3 gamelas. E essas 3 gamelas aqui tem uma, ao chão tem outra e outra na parte lá, aonde a carne era conservada. Inclusive tem um tacho também aqui. Aqui também o meu avô deixou um tacho aqui, era usado para fazer comida dos escravos. A fazenda teve 2.800 escravos, eu acho que eram 4 tachos, eram pequenos justamente para esse pessoal todo. Eu acredito que faziam em 2 etapas. Então a cozinha toda, a comida toda era feita nos tachos. E uma coisa que é curiosa aqui na fazenda é como que esses utensílios eram feitos pelos escravos, né? A gente reparou dos furos ali no tanque, da estrutura mesmo da construção. São coisas impressionantes, coisas que você vê o seguinte... Aí na parte da cozinha, onde nós passamos ali, você viu ali um ralo de pedra. Esse ralo de pedra era justamente porque ali são 4 águas e dá uma quantidade de água muito grande. E esse ralo justamente para infiltrar água, para passar água caindo na galeria e continuar na sua trajetória. E tem também um tanque de pedra, que também feito pelos escravos. Agora, é impressionante como faziam. Hoje a gente tem maquita, hoje a gente tem justamente brocas, que vai aumentando de furo a fura, até chegar ao que você quer, o objetivo que quer. Mas antigamente não tinha nada disso. Então era tudo artesanal. Impressionante como funcionava. Mas, sem dúvidas, um dos locais mais impactantes da Fazenda Santa Clara está atrás dessa porta de madeira chapeada com ferro. As trancas da masmorra guardam as memórias do sofrimento de muitos escravizados. Vem pra cá, ó. Desencaixou. Aí você abre novamente, soltando aqui em cima e soltava aqui embaixo, ó. E a porta está aberta. A masmorra foi conservada aqui na fazenda para contar a história do que acontecia por aqui. Essas madeiras na parede, por exemplo, elas eram utilizadas para poder evitar que o som dos gritos e do choro dos escravos saísse pela porta ou que alguma pessoa pudesse ouvir. Outra coisa que é diferente também, essa madeira no chão não existia. O chão aqui era batido com terra mesmo. E aí depois foi colocada essa madeira para evitar que a poeira chegasse até a casa grande. E outros equipamentos, olha só, como esses grilhões ainda são mantidos aqui. Quais eram os instrumentos de tortura que tem aqui na masmorra que vocês conservaram? A masmorra, ela tem ainda os instrumentos de tortura, são os grilhões. Também tem aqui ao lado também uma algema antiga. Essa algema pegava as 2 canelas e os 2 pulsos. Essa algema, ela seria assim, o pessoal conhece como viramundo, pela posição que a pessoa, o escravo, ficava de cabeça baixa e ficava tonto. Justamente o sangue e a cabeça, parecia que ele estava embriagado, até que chegava a cair ao chão. E além disso também, temos também os troncos. Os troncos são justamente originais, todos da época da escravidão. Esses troncos, eles vão mudando devagarzinho, um ao outro, as diferenças do castigo. O primeiro castigo, no tronco primeiro, é justamente ele ficava sentado ao chão com os pés e as mãos por lá de dentro e o corpo por lá de fora para ser açoitado. O segundo já é ao contrário, ele não ficava sentado ao chão, ele ficava na mesma posição, pé e mãos por lá de dentro, mas o corpo por lá de fora e ficava de pendurado pelo alto, porque a altura que dá mais ou menos, tirando a tauba, vai baixar mais 14 centímetros. Então a altura é muito alta e os escravos ficavam de pendurado pelo pulso, justamente afastado do chão.
era chicoteado também. E os grilhões pelo pescoço. Pelo pescoço. E além disso também, você vê o último tronco, que é um tronco já mais, eu chamo até um tronco como se fosse uma guilhotina. Ele pegava justamente o pescoço, pegava os 2 pulsos e as 2 canelas. Então um tronco muito, muito, muito forte, aonde eu acho até difícil fazer. Aqui teve gravações, teve coisas aqui, e eu nunca vi fazer isso aqui. Pessoas que chegam, tentam fazer, mas não conseguem. Mas a gente indo lá, você vai ver que as marcas são todas originais. Inclusive até na parede tem marcas de unha de pé dos escravos. Em frente à masmorra existe a antiga Sala dos Capatazes. Hoje ela guarda um memorial religioso, alguns manuscritos de compra e venda de escravos e a certidão de compra da fazenda. A gente vai dar uma paradinha, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu continuo te contando um pouco mais da história da Fazenda Santa Clara. Não saia daí! Hoje o Café com TV está em Santa Rita do Jacutinga. Estamos contando a história da Fazenda Santa Clara. Em homenagem à santa que deu nome à fazenda, foi construída uma capela. Ela segue 2 modelos arquitetônicos, pois foi erguida em 2 períodos distintos. De um lado é colonial, com formas quadradas. Do outro, barroco, com curvas e arredondados. A pintura no telhado também é interessante. A imagem da santa parece seguir com o olhar os passos de todas as pessoas que entram no local. Outra curiosidade é que as escravas não podiam entrar na capela. Por isso, se elas quisessem acompanhar as cerimônias, elas só poderiam se fosse olhando por aquela abertura ali, que é uma janela que dá para a área externa da fazenda. Mas a fazenda não foi só escravidão. Também foram mantidos sinais positivos de sua época de prosperidade. Quando o coronel João Honório de Paula Mota, avô do João Bosco, assumiu a fazenda em 1924, ele plantava cana e café. Os terrenos de secagem dos grãos foram mantidos, as ruínas do engenho de cana também. Aqui na Santa Clara já foram criadas mais de 3.000 cabeças de gado e produzidos mais de 8.000 litros de leite. Pela suntuosidade da construção, o local já foi cenário de novelas e minisséries. Hoje a propriedade é mantida pela família do João Bosco, com os aluguéis dos terrenos ao redor e também com a visitação guiada. A fazenda ela está justamente aberta ao público porque nós precisamos muito dessa ajuda. Nós precisamos justamente por quê? Porque ela foi tombada, mas não tem ajuda do governo. Não tem ajuda do governo estadual nem o federal. O dinheiro que está vindo para a gente é justamente essa visitação. E além de uma terra alugada aqui que a gente aluga para manter a fazenda. Então é muito bem-vindo isso na fazenda, justamente o turista aqui. E além disso, eu queria também ressaltar o seguinte, a fazenda, gente, não é nossa não. A fazenda foi a sorte que o meu avô deu de ter comprado uma fazenda belíssima como essa. Mas a fazenda é do povo brasileiro. A fazenda é a história do Brasil, a qual nós precisamos de preservar, de continuar o monumento que é isso aqui. Mas infelizmente está entrando em decadência. Não temos verba, não temos ajuda, custo nenhum de governo nenhum. Então está muito difícil de conservar até hoje. Agora, só para finalizar o nosso programa, qual que é o sentimento do senhor, do legado deixado por essa fazenda, por essa história do seu avô na família de vocês? A história é muito linda e muito extensa. A fazenda é o seguinte, meu avô comprou a fazenda com maior dificuldade, os filhos trabalharam, eu nasci na fazenda, então eu tenho um amor para a fazenda, um amor tremendo. É justamente como se fosse um pedaço meu. Quando cai uma obra, cai uma telha, meu Deus do céu, vai acabar a fazenda, que o meu avô custou tanto para pagar, e o povo brasileiro precisa também da fazenda, que é justamente a história nossa, a história do Brasil.
programa de hoje fica por aqui, mas você pode rever o programa pela internet. O nosso canal no YouTube é o TV Alterosa Zona da Mata. Se você tiver alguma sugestão de alguma fazenda que a gente precisa conhecer, mande pra gente por e-mail, jornalismoalterosa@gmail.com. Na semana que vem você já sabe. Eu sou Gisele Clara e te espero às 9h30 da manhã. Até lá! Café com TV. Oferecimento. Hotel Fazenda Santa Felicidade. O paraíso é aqui. Restaurante Pesca e Pague abertos ao público. Venha conhecer. E Frigorífico Cruzeiro do Sul Alimentos. Carne fresca todo dia.